Sem Jesus não dá para viver feliz. Não. Jesus é a verdade, vida, paz e amor sem fim. Amigo verdadeiro, morreu por amor na cruz. Está vivo, dando salvação e luz. Jesus ama você, Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. A graça de Jesus liberta o homem pecador, tirando a tristeza e tudo que causa dor. Restauração e a vida eterna Ele pode dar. Só Jesus. Junto ao homem Ele veio para nos salvar. Então diz aí, Jesus ama você, Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Jesus ama você, Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim, graça e amor sem fim, graça e amor sem fim. Graça e amor sem fim. Só Jesus, Jesus. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. As provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. E querem me fazer parar com mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar na jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que Ele não lembra mais, eu canto pra glória de nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que veio
Jesus. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer. Continua na jornada e vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que Ele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está no sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vivemos por fé e não por vista. Ou seja, acreditamos no Filho de Deus. E um dia nós o veremos assim como Ele é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é se Deus. tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Que a doença vier, Ele é se Deus. curar não for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Espero que todos estejam bem. As pessoas que estão neste local e as pessoas que se encontram em sua casa ouvindo essa ministração. Hoje vamos falar sobre três pessoas, três personagens da Bíblia que Jesus, ao ter esse encontro, mudou a vida desses três personagens. Amém? O primeiro personagem, ele se encontra em Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Vocês possam abrir as vossas Bíblias, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu diante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele não foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Quando nós estamos lendo essa passagem e prestamos atenção nesse texto, vemos Jesus que estava passando por algum lugar, e aquele homem chamado Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar por aquele lugar. E o texto é muito claro quando ele diz que ele era baixo, a sua estatura era baixa, quer dizer, ele era pequeno perante as outras pessoas que estavam na multidão. Mas independente de qualquer obstáculo, ele subiu numa figueira brava para ver o mestre passar. Porque ele sabia que quando Jesus estava em algum local, algo diferente ia acontecer. Algo diferente ia causar na vida dele. E isso é comigo e é com você também. Se nós pararmos para pensar, quando viemos para a igreja com todos aqueles pecados, todos aqueles problemas, quando encontramos Jesus, tudo isso foi sanado. Tudo isso acabou. Por quê?
Jesus, ele traz mudanças para a minha vida e para a sua vida. Que hoje, através dessa palavra, venha encher o seu coração de mudança. Que se algo não tem mudado na sua vida, faça que nem Zaqueu, ó, Senhor, eu estou aqui. E sabe qual que é o mais interessante nesse texto? Que Jesus fala assim: a salvação veio para esta casa. A salvação está nesta casa. Jesus, ele quer nos salvar dos nossos pecados. Jesus quer nos libertar dos nossos maus caminhos. Porque eu sei que existem coisas dentro do meu coração que tramam contra o reino de Deus. E existem coisas dentro do seu coração também que tramam contra o reino de Deus. Mas que nesta noite nós viemos falar para Jesus, falar para o Mestre: Senhor, eu quero mudar. Eu quero ter algo novo com o Senhor, eu quero ter algo íntimo com o Senhor. E eu acredito que o Senhor vai nos dar salvação. Sabe por quê? Eu não gosto muito de contar, às vezes as pessoas não me conhecem. Mas eu vou dizer algo sobre a minha vida para vocês, que se encaixa muito nesse texto. Eu, quando cheguei na igreja, eu era uma pessoa que falava muitas palavras de baixo calão. Muitas palavras torpes. E ofendia muitas pessoas. Era muito briguento. Eu sempre gostei muito de jogar futebol e sempre arranjava briga quando eu jogava nos clubes de futebol. Mas quando eu fui para a igreja com todos esses problemas, com todos esses defeitos e todos esses pecados, e eu ouvi que Jesus era amor, que Jesus libertava, que Jesus salvava, eu aceitei. Ou traduzindo, ele me aceitou em seu reino. Ele me aceitou e te aceitou. Zaqueu é muito interessante quando ele fala: ó, Senhor, Jesus não diz nada para ele, mas ele fala: ó, Senhor, aquilo que eu fiz contra as pessoas eu vou restituir 4 vezes mais. Porque ele sabia que o que ele estava fazendo não era certo, não agradava a Deus. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, algo mudou em sua vida. Os publicanos, no governo romano, eles cobravam impostos do povo. E esses impostos, muitas das vezes, eram absurdos. Muitas das vezes as pessoas, elas não tinham o que comer, elas não tinham roupas, elas não tinham dinheiro para pagar os seus impostos, e elas vendiam suas propriedades ao governo, e o governo ia enriquecendo e deixando mais e mais pessoas pobres, miseráveis. E não é o dinheiro que Jesus quer. Jesus, ele não quer as riquezas, porque eu não estou aqui barganhando, eu não estou aqui negociando que depois deste culto você vai ter dinheiro, e não, isso é uma consequência. Possa ser que você tenha, possa ser que você não tenha. Mas o que Jesus, ele quer dar nesta noite é salvação para mim e para você e para as pessoas que não conhecem Ele. Porque, Mateus, mas eu estou na igreja há 50 anos, eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou filho de pastor, não importa. Muitas das vezes nós não aceitamos Jesus de verdade, nós não somos salvos, porque não faz parte de nós. Mas Jesus, ele nos quer dar salvação. Uma das coisas que nesse texto a gente tem que se atentar também é que existia pessoas que não gostou porque Jesus se hospedou na casa de Zaqueu. Sabe por que essas pessoas não gostou? Porque elas achavam melhores do que Zaqueu. Porque Zaqueu era pecador como outras pessoas. Mas Zaqueu, ele recebeu o mestre em sua casa. E elas reclamaram. E elas murmuraram. Ele falou: por que Jesus está na casa de um pecador e não na minha? Poderia ter sido vários pensamentos. Isso não está no texto. Eu estou parafraseando. Já parou para pensar quantas as vezes eu e você não deixamos as pessoas se achegarem a Jesus por conta das nossas ignorâncias, religiosidades, paradigmas, usos e costumes, porque achamos que Jesus é único para nós,
e ninguém mais pode ter Jesus. Não, isso está errado. Isso está errado porque Jesus ele veio para salvar o mundo. Jesus ele veio, derramou o seu sangue para salvar aquele que estava perdido. E um dia eu estive perdido, e hoje eu faço parte do reino dele. Então não crie barreiras para que pessoas não venham se chegar a Jesus, para que pessoas não venham saber quem é o mestre, mas sim que nós venhamos abrir as portas para que elas venham conhecer o poder de Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 8. João 8, capítulo 8, João 8, versículo 1, do 1 ao 10, que diz assim: Jesus voltou do Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Eles indagaram Jesus porque eles queriam alguma coisa para que Jesus respondesse errado. Procuravam apanhá-lo numa armadilha. Ao fazê-lo, dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou, começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que eles se levantaram e disseram, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão as suas acusações? Nenhuma delas a condenou. Versículo 11. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: então, não a condeno. Vá e não peques mais. Esse é o segundo personagem desta noite que eu gostaria de falar. E esse personagem, uma coisa que é muito, nós devemos se atentar ao texto, quando o versículo 9 diz que, quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Os mais velhos deveriam ter dado o exemplo para aquela mulher. E eu não estou falando que o pecado ele é aceito, não. Mas o pecador sim é aceito. Eles deveriam dar um exemplo de amor, de compaixão, de abraçar, de mostrar o caminho e que esse caminho chegasse a Jesus. Fala, tem alguém que pode te limpar. Você está perdida, tem alguém que ele pode te aceitar em seu reino. Não, mas os mais velhos, eles foram os primeiros a julgar. E muitas das vezes os mais velhos, dentro das igrejas, dentro dos seminários, dentro de tantas outras coisas cristãs, eles são os primeiros a acabarem com aquele que chegou na igreja. E não estamos aqui para fazer papel de juiz. Não estamos aqui para dizer àqueles que são aceitos ou não. Estamos aqui para pregar as boas novas, falar sobre Jesus, falar o que Ele fez na minha e na sua vida. Eu acredito que existem tantos testemunhos que pessoas precisam ouvir. Existem tantas coisas que Deus fez em nossas vidas que pessoas estão sedentas para ouvir. Mas não, nós estamos brigando para quem está aparecendo, para aquele que está pregando, para aquele que está aparecendo para as pessoas. Ele prega, ele canta, ele toca. E não estamos se preocupando com o reino de Deus. Não estamos se preocupando se Jesus é o centro deste reino. Se Jesus está sendo
se o caminho para Jesus está sendo aberto, ou estamos fazendo que nem os fariseus. Não, esses daqui não pode. Estamos sendo seletivos em nossas escolhas. Que essa noite eu e você venha refletir sobre o que nós temos feito para que as pessoas venham até Jesus. Será que o reino de Deus ele está chegando na nossa faculdade, na nossa casa? Será que o reino de Deus está chegando no nosso serviço para aquelas pessoas que não acreditam, para aquelas pessoas que não acreditam que Deus existe, para aquelas pessoas que são incrédulas, para aquelas pessoas que elas gostam de cometer aqueles pecados? Será que eu sou diferente? Será que o Mateus Wallace ele pode se comportar diferente? As pessoas olhar e falar, ele tem amor ali. Por que essa pessoa é tão diferente? Ele não tem riquezas, ele não tem bens, mas ele tem algo que é diferente que nós não temos. E esse algo é Jesus. Jesus ele disse para Zaqueu, e eu vou repetir: a salvação chegou nesta casa. A salvação pode chegar no seu emprego. A salvação pode chegar na sua família, mesmo você sendo um único crente. Mesmo você sendo um único que vai para a igreja, mesmo sendo um único que acredita em Deus, mesmo no meio de incrédulos. Eu vou dizer algo para vocês. Existem alguns irmãos que me conhecem desde quando eu era menino. E algo me matava, era quando o pastor falava assim para mim assim: vamos orar pela família e se ajunte com sua família no culto. Eu olhava um para o lado, olhava para o outro e falava assim: mas minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui. Mas todas as noites eu falava: Jesus, eu não quero negociar com o Senhor, porque o Senhor não negocia. Isso até me deixa emocionado. Mas eu falei: Jesus, eu estou na sua casa, e eu não quero riquezas, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só quero que a minha casa também esteja neste local. E se passaram 7 anos. 7 anos de eu orando. E eu era um menino de tudo. Mas no dia que minha mãe aceitou a Jesus, foi a melhor sensação do mundo. No dia que minha mãe falou: eu confesso os meus pecados. No dia que o Espírito Santo convenceu ela dos seus maus caminhos, aquilo foi a melhor sensação do mundo. Não tem dinheiro que compre essa sensação. Quando você aceita no reino de Deus, quando Jesus, Ele te dá a salvação, não tem coisa melhor no mundo. Porque não é comprado, mas sim é dada por Jesus. E eu ainda oro pela minha casa, para que o meu pai esteja, para que os meus irmãos estejam. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu acredito na salvação. Eu acredito que Jesus, Ele transforma o homem. Eu acredito que Jesus, porque o Jesus me transformou. Há umas semanas atrás, o pastor Rogério pregou e ele falou sobre mim na pregação dele. Ele falou: o Mateuzinho chegou cheio de problemas. E é verdade. Cheio de problemas. E hoje eu me orgulho em ser o Mateus de Jesus. Porque eu não era o Mateus de Jesus. E hoje eu estou cada dia mais a melhorar. E que Jesus venha cada dia mais crescer em minha vida. E que o meu ego, a minha arrogância, a minha prepotência venha diminuir. Que eu e você venha ser os anunciadores do reino de Deus. Não venha ser como essas pessoas, como os fariseus: eu sei demais. Não, Jesus não vai aceitar esse pecador. Não. Jesus, Ele deu a salvação a Zaqueu. Jesus perdoou os pecados da mulher que cometeu o adultério. Jesus, Ele pode salvar a mim e a você.
Ele pode salvar a sua família, mesmo que seu pai esteja perdido, mesmo as pessoas na droga. Eu acredito no milagre, eu acredito na transformação, não porque os médicos dizem, não porque os cientistas dizem, não porque as pessoas dizem, mas porque eu vivo. Quando eu olho para mim, eu falo, eu sou transformado por Jesus. Quando eu olho para aquele seu amigo que você falava, rapaz, esse daí só vai dar trabalho, e Jesus vai e chama ele para o seu reino. Tem um amigo meu que a gente estudou desde a primeira série até o último ano do colegial. E eu acabei aceitando Jesus muito cedo, eu tinha 12 anos. E aquele meu amigo, ele era muito, me atentava demais. Me provocava, falava, Mateus, eu te dou R$100 se você falar um palavrão. Porque sempre tem aqueles amigos que fazem isso. E eu falava, não, vou falar palavrão, Jesus não gosta disso. E ele me perturbava. Arranjava briga, eu estava lá no meio, falava, não pode brigar, conversar, falava, não pode fazer isso. E ele me zoava, eu chegava na igreja e falava, Deus, por que eu estou sofrendo tanto por ser cristão? Por ser seu filho? Eu estou fazendo as coisas tudo certo e as pessoas estão me rejeitando, eu só estou sendo zoado. Mas teve um dia que aquele rapaz se batizou e ele me ligou. Ele falou, Mateus, boa noite. Eu falei, boa noite. Ele falou assim, você não sabe, cara. Eu acabei de me batizar. Eu comecei a chorar, falei, Jesus, eu orava tanto por ele. E hoje ele está na igreja, ele fala assim, eu fui padrinho de casamento dele, ele falou assim para mim assim, ora por mim, hein, porque eu sei que você já orou muito, mas ora por mim, que eu sou muito pecador. Eu falei, então ora por mim também, porque tantas orações que eu fiz por você. Por quê? O reino de Deus, ele foi anunciado. E não foi o Mateus anunciar, não, o Mateus tem coisas boas. Não. Ele veio através de mim, Jesus. E hoje quando eu vejo ele na igreja, me deixa feliz. Me deixa muito feliz. Porque eu falo assim, Jesus aceitou ele em seu reino. Isso é gratificante, igreja. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque muitas das vezes nós se achamos tão teólogos, tão conhecedores de Deus e nós queremos barrar as pessoas de conhecerem a Jesus com as nossas vaidades. Não, porque eu tenho que aparecer. Não. No anonimato, você também pode falar de Jesus. Você também pode ser um proclamador do Evangelho. Não precisa estar em cima de um púlpito, de um palco, de algo que venha pregar a palavra. Você pode pregar na sua faculdade conversando com um amigo. Você pode mandar uma mensagem diferente para ele. Porque eu tenho certeza que Jesus quer salvar as vidas. Tem tantas vidas perdidas neste mundo. Estamos preocupados com o nosso ego, estamos preocupados se vamos aparecer. Mas já parou para pensar se Jesus está aparecendo no meio de tanta vaidade nossa? É para se pensar. Não seja mais um fariseu, não seja mais um empecilho, não seja mais uma porta trancada para o reino de Deus expandir através da sua vida, na vida de outras pessoas. Vamos ao terceiro personagem desta noite. Terceiro personagem. Esses personagens são bem conhecidos mesmo. Que está em João, capítulo 4, versículo 27 ao 30. Eu vou resumir a história porque senão vai ficar muito longo. Tá bom, igreja? Versículo 27 ao 30 diz assim: Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: O que o Senhor quer? Ou por que está conversando com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos:
venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na minha vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Todo mundo conhece a história da mulher samaritana, eu vou resumir. A mulher samaritana está no poço, Jesus está passando por aquele local. Jesus encontra com uma mulher. E judeus e samaritanos não conversavam. Eles não conversavam. Porque eles tinham uma briga, que uns acreditavam que adorar em algum lugar era sagrado e outros acreditavam que em outro lugar era o lugar correto. E Jesus vai conversando com aquela mulher. Jesus conversando com aquela mulher, ele vai quebrando vários paradigmas. Ele vai quebrando porque uma mulher não era ouvida naquela sociedade patriarcal. Mas Jesus ouve. E Jesus fala para ela, ó, eu sei quem você é. Eu conheço a sua vida. Não adianta você me esconder. Eu estou usando palavras minhas, não estão no texto. Você não precisa me esconder. Você não precisa, porque eu não sou aquela sociedade que vai te ignorar. Eu estou aqui para te ouvir. E quando ela fala, eu vou chamar o meu marido, ele fala, não, esse não é seu marido, porque você já teve 5 antes dele. E ela fica surpresa que Jesus sabe daquilo. E depois que passa essa conversa, ele fala que os adoradores não é de esquerda, de direita, no centro, onde deve adorar, não. Porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí passa mais um pouco, é essa parte que eu quero falar, aquela parte que acabamos de ler, que diz que ela, depois que conversou com Jesus, ela saiu e anunciou a Jesus. Anunciou Jesus ao povoado que ela vivia. Ela falou, ó, ele falou tudo aquilo que eu fiz na minha vida. Jesus, ele conhece os nossos pecados. Jesus, ele conhece as nossas falhas. Não precisamos se esconder, porque ele já sabe. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer nos trazer salvação, como ele fez em Zaqueu, como ele fez através dessa mulher, porque ele trouxe a salvação. Ele falou do reino de Deus. Ele falou que se ela beber da água, ela nunca mais vai ter a sede. Ele falou para aquela mulher, ó, eu não te julgo. Cadê seus acusadores? Já parou para pensar? Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. E ela foi e espalhou a notícia que Jesus conhecia a vida dela. E eu e você estamos 50 anos na igreja e não conseguimos falar de Jesus para uma pessoa. Nossa, Mateus, é forte, mas é forte mesmo. E eu não estou dizendo isso para vocês, nossa, é só para a gente. Não, é para o Mateus também. Será que o Mateus, ele está falando tanto do reino de Deus, ou o Mateus fala sobre futebol, sobre outras coisas? Claro que existem momentos para cada coisa. Mas e nos momentos oportunos que você pode jogar aquela semente no coração de alguém? As suas palavras, elas são palavras do reino de Deus, que traz as pessoas mais perto de Deus, a conhecer a Deus, a conhecer a Jesus, a entender quem é Jesus, ou as nossas palavras são vazias? Já parou para pensar? Que esta noite eu e você venha refletir sobre esses 3 personagens, 2 mulheres e 1 homem. Aí você vai falar, mas o que eles têm de igual? Eles tiveram um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus não foi qualquer encontro. Foi um encontro com Jesus. Você sabe quando é Deus falando. Você sabe quando Deus te chama para algo. E eu sei que existem irmãos que estão dentro do banco e falam, não, meu chamado é para o banco. Não fomos chamados para estar em bancos, mas sim para proclamar o evangelho a toda criatura. Eu sei que dá medo,
Mas fala para Jesus. Porque Jesus, Ele está com você. Eu contei esses testemunhos e eu quero que isso venha edificar. Não que eu sou mais crente, não, porque eu tenho um pecado também. Mas que isso venha edificar e falar, eu preciso falar para alguém. Porque eu fui para a igreja porque alguém falou de Jesus para mim. E que eu e você não sejamos, vou reforçar de novo, não sejamos uns fariseus que ficam à porta do templo falando, esse entra, esse sai, esse entra, esse sai. Sejamos seletivos com as pessoas. Mas independente dos seus pecados, que venhamos receber de braços abertos, porque Jesus quer dar salvação. Eu vou voltar, vocês não precisam voltar, mas eu vou voltar em Lucas 19 e ler o último versículo, que diz assim: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Hoje o Senhor está dando salvação para mim e para a sua vida. Então, vá dizer sobre Jesus para as pessoas. Vá falar sobre Jesus para as pessoas. Porque existem pessoas que estão sedentas a ouvir a voz dos proclamadores do Evangelho. Oh Jesus, muito obrigado, Jesus. Que esta palavra ela venha falar profundamente ao seu coração. Profundamente. Aleluias. E terminando, eu vou até fechar minha Bíblia. Terminando, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu não sei se você está desviado, como você se encontra nesta noite, ou se você nunca confessou Jesus como seu Salvador. Mas nesta noite, Ele quer dar salvação. Jesus, Ele viu aquele homem de baixa estatura e chamou e desceu e hospedou em sua casa e trouxe salvação para aquela família. Ele quer trazer salvação para mim e para você nesta noite. Que você venha aceitá-lo, confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, porque Ele quer dar salvação. Eu quero orar por você, meu irmão. Deus, essa pessoa que está assistindo essa live, essa pessoa que está assistindo a este vídeo, essa pessoa, Senhor, que se encontra fora dos teus caminhos, essa pessoa que nunca te aceitou, que nunca confessou se o Senhor é Salvador da vida delas, mas recebe ela, Senhor. Recebe ela, Senhor, e que o teu reino, Deus, o teu reino nós estamos proclamando através deste vídeo, através dessa live, e que as pessoas, Deus, elas venham se achegar. E que esta vida, Senhor, que está ouvindo, ela venha te aceitar, confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e começar uma nova vida com o Senhor. Deus, aceite aqueles que estão fora da igreja, estão retornando através desta mensagem. E aceite aqueles que nunca caminharam contigo, Senhor. Desde já eu te agradeço. Amém. O Senhor quer salvar a mim e a sua casa. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Eu estou feliz, igreja, porque eu ouvi uma palavra de salvação. É olhar para o Mateus cheio de pecado e falar: Ele me salvou. E é por isso que eu adoro, é por isso que eu entrego louvor, é por isso que eu proclamo o Evangelho, porque Ele me deu vida, Ele me trouxe salvação. E antes de mais nada, o pessoal vai colocar aqui embaixo, pessoal, a oferta. Vai colocar aqui o Pix, a conta. E não deixe de ofertar ao Senhor. Porque o dízimo também é uma parte da igreja. Sabe, ó, se vocês verem a bateria, os bancos bonitos, é por conta dos dízimos dos irmãos. E eu sei que o Senhor tem abençoado. E o Senhor, Ele não quer o seu dinheiro para enriquecer, pastor, ou para que Deus fique mais rico. Não, Deus já tem é o dono do ouro e da prata.
mas através das ofertas também podemos adorar ao Senhor. E Paulo diz que dê com alegria, coloque alegria no seu coração, sabe? Não dê, guarde o dinheiro no bolso e fala, não vou dar. Não, porque o Senhor já abençoou a sua vida. O Senhor já abençoou com a saúde, com o seu emprego. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Foi gostoso estar neste lugar, né? Foi gostoso de estar nesta noite cultuando ao Senhor, através dos louvores, através das ofertas, através também desta palavra maravilhosa. E eu gostaria de encerrar este culto, esta reunião, porque o Senhor foi muito bom conosco nesta noite. Amém? Eu agradeço a todos que estão assistindo, a todos que tiraram tempo para ouvir a palavra do Senhor, para louvar ao Senhor e para ofertar ao Senhor. Que vocês possam fechar os seus olhos neste exato momento. Deus, que essas pessoas elas sejam abençoadas, que elas, meio a esta pandemia, com tantas coisas que está acontecendo, Senhor, elas venham ser renovadas as suas forças, elas venham ter saúde, Senhor, e que nenhum mal chegue na casa delas. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos os meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos os homens, mulheres, crianças, jovens. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado porque o Senhor falou através da palavra. Muito obrigado porque o Senhor falou através do teu servo. E que nesta noite essa palavra não venha ecoar nos corações dos irmãos. O Mateus disse, não, foi a palavra de Deus. E que essa palavra, Deus, ela venha ser escrita na tábua dos nossos corações. Porque o Senhor quer salvar. O Senhor quer mostrar o teu reino para nós. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor tem sido muito bom. Mesmo sendo infiel, o Senhor continua sendo fiel com a sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha dispersar todos em paz. Que eles venham ter uma maravilhosa noite de sono. Muito obrigado, Senhor. Amém.